Boa noite, pessoal. Estou aqui esperando a doutora Júlia. Comecei um minuto antes, estou me adaptando aqui ao programa, né? A fazer uma live. Normalmente eu começo, eu sou chamado para a live, mas dessa vez eu que vou ter que dirigir, né? Então, por isso é que eu entrei antes aí. Estou esperando a doutora Júlia, quando ela tiver a postos, é só pedir para entrar que a gente começa. Boa noite a todos os alunos que já estão aí. Obrigado a todos. Tá? Boa noite, Fátima, Tânia, Ivan, Augusto Ferreira, Maria Helena, Valesca, todo mundo que entrou aí, Marta, só esperando aí a Júlia, Milena, todo mundo que estiver aí. Quando a Júlia entrar, a gente começa aqui a nossa live. A Júlia já entrou, é só ela pedir aqui para autorização que a gente começa a nossa live. Recusou? O que houve, Júlia? Você recusou minha entrar na live? Cadê, Júlia? Vamos lá. Agora sim. Boa noite, agora sim, viu? Ó, tudo bem? Tudo. E você? Não, tô ótimo, tudo tranquilo. Agora tá aparecendo. Agora tá, né? Tudo bem? Primeiro agradecer a tua participação. Obrigado por ter aceitado o convite. E colocar para os alunos que essa live foi uma ideia do CBEPJU, também para a gente divulgar o nosso curso, falar sobre a reforma da Previdência e também para mudar um pouco o assunto da epidemia, né? Mostrar que tem outras coisas acontecendo. E uma coisa que eu quero destacar desde o início, a Justiça Federal continua funcionando normalmente, né? Ela, mesmo nessa época, ela está, principalmente o processo eletrônico, nem suspenso os prazos estão. Então, é importante a gente conversar sobre a reforma previdenciária, porque há interesse dos advogados nos processos, tem que ter, porque a justiça está funcionando normalmente. Tá? E quando houve a ideia, a gente pensou assim, eu logo falei, eu quero fazer com algum aluno, não quero convidar um professor e tal, eu quero fazer com algum aluno. E aí, a primeira pessoa que eu pensei foi na Júlia, que foi a pessoa que primeiro acreditou no nosso curso de prática previdenciária, né? Foi lá em São João ainda, no sábado, quando a gente saiu da pós-graduação, ela acreditou no nosso curso. E aí eu convidei ela para falar hoje sobre a reforma da Previdência, trazendo as maiores dúvidas, as maiores dúvidas mesmo sobre essa reforma, que eu já digo de antemão, ela é muito cruel, né? Eu não vejo grandes inconstitucionalidades nela, mas ela é muito cruel. Então, queria passar a palavra para a Júlia aí, para já sair bombardeando aí. Boa noite, doutor Eduardo. É um prazer. Eu fiquei muito satisfeita do senhor fazer o convite, tá? Mas quem tem que agradecer sou eu. Eu que tenho que agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem feito aqui na 19ª subseção, tá?
E também de parabenizar, né? Que agora nós temos um novo presidente da AJU. Né? Isso aí. Eu acho que foi um avanço, uma trajetória muito boa para toda a... Eu digo que não para os juízes, para a advocacia. Ah, é? Que bom. Vamos trabalhar muito juntos, Júlia. Como sempre trabalhamos. Com certeza, com certeza. Mais do que nunca. É, isso aí. Então, vamos começar? Vamos lá, pode começar. Nossa, vou te atacar hoje. Pode, o que eu puder ajudar. Doutor Eduardo, com a nova reforma da Previdência, foi só para os servidores públicos federais e regime geral da Previdência Social, RGPS, como ficam os servidores estaduais e municipais? Essa é a grande questão, Júlia. A reforma da Previdência, ela só mudou para o regime geral da Previdência Social e para os servidores federais. Os servidores estaduais e municipais, enquanto não fizerem as suas próprias reformas, né, alguns estados já estão fazendo, fica valendo a lei antiga, fica valendo as regras antigas, quer dizer, eles não ficam sem normas, né, mas ficam valendo as regras antigas. É até interessante isso, porque eu estava dando uma aula em Niterói, e todo mundo acha que a reforma da Previdência só piorou as regras, né? E na grande verdade, ela realmente piorou muito as regras. Mas para o caso dos policiais, ela melhorou as regras, né? E aí um policial civil do Rio de Janeiro me perguntou, falou assim, poxa, eu posso, por analogia, pedir para valer para mim a regra da reforma da Previdência? E eu falei, não, o Estado tem regra própria, quer dizer, só se ele fizer a mesma regra. Então, assim, mas para os servidores estaduais e municipais ficam valendo as regras antigas até que eles façam cada um as suas reformas. A gente sabe que alguns estados já estão fazendo, tá? Por exemplo, São Paulo parece que já aprovou, mas quem não fez continua valendo a regra antiga. Entendi. E com essa reforma, trouxe nessa regra de transições, né? Trouxe essa regra. Então, as pessoas... Sim. Só um instante aqui, rapidinho. Pode falar. Pode falar. Então, as pessoas podem se aposentar com 35 anos os homens e 30 as mulheres? Essa é a grande questão, né? Júlia. Porque a regra antiga... Só um instante aqui, porque estava suando aqui. Deixa eu ligar aqui o ventilador. Tá calor. A regra de transição, a reforma da Previdência, ela trouxe as regras de transição para toda a reforma. A regra de transição não é uma obrigatoriedade. Ela pode acontecer ou não, né? Mas essa reforma da Previdência, ela tem uma característica de trazer regras de transição muito... para poucas pessoas, para quem estiver próximo de se aposentar. Só vai valer a pena para quem estiver muito próximo, né? Então, isso foi uma certa maldade também com os segurados. Ela traz, na verdade, 4 regras de transição. A primeira delas é só para quem está faltando 2 anos para se aposentar, né? Então, a mulher que já tenha 28 anos e o homem 33, eles podem se aproveitar da regra de transição contribuindo 50% do tempo que falta a mais. Explicando isso. Digamos que falte para ele 20 meses para ele se aposentar. Para um homem, 20 meses para ele se aposentar. Ele tem 33 anos e 4 meses de contribuição. Ele vai ter que trabalhar aqueles 20 meses que faltavam e mais 10 meses. Então, essa é a primeira regra de transição, né, que só vale para quem faltava 2 meses, tá? Para quem faltava 2 anos, perdão. 2 anos. Para quem faltava 2 anos, eles podem se aposentar com 50% de pedágio, né? Então, faltava 20 meses, ele trabalha mais 10, ele se aposenta com 35 anos. 35 anos e 10 meses, no caso. Só que, e aí isso vai valer para todas as regras, Júlia, tem que tomar muito cuidado. Porque o cálculo do benefício piorou muito, né? Eu já vou falar sobre isso. E quem se aposentar com 35 anos não vai ganhar 100% do salário de benefício, né? Quem se aposentar, o homem que se aposentar com 35 anos, mesmo com a regra de transição,
ele vai ganhar 90% do salário de benefício. Então, digamos que ele contribuía sobre R$4.000. Ele vai se aposentar com 3.600. Então, esse é um cuidado que as pessoas têm que ter, né? Ah, poxa, faltava um ano para mim. Eu me aposento com 1 ano e meio. Se aposenta, só que você vai se aposentar com salário de benefício menor, né? E nessa primeira regra de transição, dessas 4, vai ter o fator previdenciário. É a única regra que mantém o fator previdenciário. Então, eu peço aos meus alunos, aos advogados, muito cuidado com essa primeira regra. Por quê? Ela pega quem está muito próximo de se aposentar, porém, ela pode decepcionar o segurado, porque pode haver uma redução no valor do benefício, tá? É lógico, se a pessoa tiver ganho salário mínimo, ela não vai ter grande prejuízo, tá? Mas, se ela ganhar bem, é uma coisa a se pensar. A segunda regra de transição é o antigo 86-96, né? Que já existia na lei anterior, desde 2015, e que agora, qual foi a alteração que ocorreu com ele? Em vez de ter 1 ponto a cada 2 anos, você vai aumentar 1 ponto a cada 1 ano, né? Então, para cada ano trabalhado, você ganha 2 pontos, que é 1 ano da idade e 1 ano do tempo de contribuição. Então, agora, esse ano já é 87-97. A mulher tem que completar 87 e o homem 97, sendo o mínimo de 30 anos para a mulher e 35 para o homem, né? Essa idade, essa pontuação, perdão, ela vai aumentar 1 ponto por ano até chegar a 105 para os homens e 100 pontos para as mulheres, tá? E, mais uma vez, eu peço cuidado. Digamos que a mulher se aposente com 32 anos de tempo de contribuição nessa regra do 87-97. Ela vai se aposentar, nesse caso, com apenas 84% do salário de benefício. Então, tem que ser uma regra de transição com muito cuidado de ser usada, tá? A outra regra de transição, a terceira regra de transição, é a adaptação da idade mínima. Ela também vai exigir 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. E as mulheres começam com 57 anos e os homens com 61. Né? Não, 56 e 61, perdão. E as mulheres vão... E essa idade mínima vai crescendo 6 meses por ano, tá? Até a pessoa se aposentar. Então, a pessoa vai poder se aposentar com 35 e 30. Mas, mais uma vez, muito cuidado. Porque eles podem não se aposentar com 100% do salário de benefício. E, finalmente, a quarta regra, que é a que vale para servidores públicos e para o regime geral da Previdência Social, servidores públicos federais, que é o pedágio 100%. Então, a mulher começa com 57, a mulher pode se aposentar com 57 e o homem com 61, né? E só que ele tem que trabalhar o tempo faltante na data da reforma, mais 100% desse tempo. Então, digamos que o homem falte 3 anos para ele se aposentar. Ele tenha 32 anos de tempo de contribuição, né? Pela regra antiga. Ele vai ter que trabalhar esses 3 que faltavam e mais 3, né? Ele, na verdade, vai ter que trabalhar 38 anos. Aí vem a questão, Júlia. Talvez seja melhor ele se aposentar com 65, né? Porque já que ele vai ter que trabalhar, quer dizer, então é uma coisa muito... tem que ser vista com muito cuidado e principalmente nessa questão dos pedágios, tanto de 50% ou de 100%. Por quê? Esses pedágios não contam como tempo de contribuição. Eles podem até contar o valor do cálculo, acredito que ele vai contar o valor do cálculo, mas ele normalmente não acresce no valor do tempo de contribuição, tá? Espero que eu tenha conseguido resumir rapidinho aí, mas a gente tem 4 regras de transição. Isso. Então, a regra 86-96 como era, então não acabou. Ela não acabou, Júlia, mas ela prejudicou muito. Porque você aumentava 1 ponto a cada 2 anos. Né? Ela começou em 85, virou 86, 2 anos depois. Se você trabalhou aqueles 2 anos, você completou 2 anos da idade, 2 pontos da idade e 2 pontos do tempo de contribuição. Ou seja, em 2 anos você fazia 4 pontos.
Agora, crescendo 1 ponto por ano, você vai ter mais dificuldade de chegar na regra, entendeu? Porque para cada ano trabalhado, você só faz 2 pontos, entendeu? Mas ela continua existindo. Mais complicada, um pouquinho pior, mas ela continua existindo. Tá? É como as novas regras agora para cálculo do benefício, você tem que fazer aquele cálculo, né, para saber quanto você vai receber para não ter um prejuízo. Não é isso? Essas para mim são as mais importantes, Júlia, de se falar hoje aqui. Porque isso não está sendo tão divulgado, tá? O que é isso? Antes da reforma, você calculava o benefício previdenciário de aposentadoria ou qualquer outro pelo percentual de 80% da média, pela média das 80% maiores contribuições, né? Então, se você contribuiu 30 anos, você ia contar os 24 anos que você ganhou mais, né? A mulher. O homem, 35, os 28 anos que você ganhou mais. Com a reforma da Previdência, isso acabou. Você vai contar a média dos 100% salário de contribuição. Então, se por acaso você contribuiu a vida inteira pelo teto, mas durante 3 anos você contribuiu sobre o salário mínimo, pela regra antiga isso desapareceria. Pela regra nova isso vai continuar valendo para você. Isso vai reduzir o teu salário, né? O teu salário de benefício, né? A tua aposentadoria. Então, essa mudança da média das contribuições, ela é muito séria. Ela vai prejudicar as pessoas porque você não vai conseguir tirar aquele tempo em que você contribuiu a menos. E a segunda regra, que é importante, também muito séria, é o percentual do salário de benefício. Do que eu estou falando? A pessoa contribuiu por R$5.000 a vida inteira, né? Qual o salário de benefício dela? R$5.000. Qual vai ser o cálculo do benefício de aposentadoria dessa pessoa hoje? Se ela contribuir 20 anos e se aposentar com 20 anos de contribuição, ela vai ganhar 60% desse salário de benefício. Então, ela contribuiu a vida inteira sobre 5 mil. Vai se aposentar com R$3.000. 60%. E a partir do 20º ano, ela vai crescer 2% por ano trabalhado, né? Então, se uma mulher contribuiu 30 anos sobre R$5.000, ela vai ganhar 60% pelos primeiros 20 anos e mais 20% pelos outros 10 anos, né? Então, ela vai ganhar 80% daquele salário de benefício. Então, ela contribuiu 30 anos sobre 5 mil. Pela regra antiga, ela se aposentaria com 5 mil. Pela regra nova, ela vai se aposentar com 4 mil. Tá? Para se aposentar com os 5 mil, homens e mulheres vão ter que contribuir por 40 anos. Isso é algo que não foi tão divulgado, né? Isso foi uma coisa que não foi tão colocada para a população. Mas isso vai gerar um grande prejuízo. Os homens vão sair de 35 para 40 anos para ter o salário de benefício. As mulheres de 30 para 40. Quer dizer, uma mudança muito drástica, né? E que não foi tão divulgada. E esse é um dos objetivos dessa live, porque para quem puder se aposentar pela regra antiga, com direito adquirido, com algum tempo atrasado que não foi recolhido, é ideal recolher e tentar resolver isso, tá? Porque a regra anterior, na matéria de cálculo de benefício, ela era muito melhor, tá? Então, muito cuidado com isso. Peço aos meus alunos passar isso para os clientes. Às vezes o cliente faltava 3 anos para ele se aposentar e ele tem um buraco, sei lá, de 5 anos de contribuição. Pode pagar. Vale a pena ele pagar esse atrasado diante da reforma e poder se aposentar pelas regras anteriores. Porque esse percentual reduziu bastante. Tá? Entendi. Então, doutor Eduardo, então, por essas regras, melhorou por uma parte, mas piorou pela outra. Porque prejudicou muito o trabalhador, né, que trabalhou contando com a aposentadoria, mas vai ter que trabalhar mais para poder ter os 100%.
Júlia, eu acho que assim, a reforma ela é muito clara. E aí, na época da reforma, da proposta de reforma do presidente Temer, não essa que foi aprovada, mas que é muito próxima dessa, um deputado, que eu nem me lembro o nome qual foi, falou uma coisa que é a seguinte: a reforma a Previdência deve garantir apenas o salário mínimo. O resto, a pessoa que busque na Previdência privada, nos bancos. E é esse o princípio. A reforma da Previdência, ela pode até não ter prejudicado quem vai ganhar o salário mínimo, porque ele vai poder se aposentar com 20 anos lá na idade mínima, né? Mas para quem ganha mais, para quem contribui mais, ela prejudicou demais, né? Isso aí vai gerar muita informalidade, né? E uma procura muito grande, que eu acho que esse sim foi o grande objetivo, para as instituições financeiras, né? Você vai, em vez de contribuir para a Previdência, você vai querer complementar lá com uma Previdência privada ou um investimento qualquer em bancos, né? Quer dizer, você vai tirar esse gasto. Aí eu te respondo. Vai ser bom para o governo? Daqui a 20, 30 anos vai ser bom. Mas será que a população brasileira está preparada para economizar, para se planejar? Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, né? De como isso vai ser adquirido pela população, né? Quer dizer, será que as pessoas vão conseguir se planejar? Acho difícil, né? Vai ser muito difícil mesmo. Muito difícil. Acho que a gente vai ter, e aí a gente vai ter uma informalidade muito grande, né, Júlia? Porque aí as pessoas vão parar de contribuir ou vão contribuir só por aquele salário mínimo mesmo. E aí vai todo mundo... um salário porque não está prejudicado em nada. Aí quer dizer, então, o servidor público vai se aposentar com o teto da Previdência, quer dizer, e aí você vai, e o resto tem que buscar nos bancos, né? Eu acho que esse foi o grande objetivo da reforma, dar dinheiro para os bancos. Doutor Eduardo, e para se aposentar por tempo de contribuição, quais serão as novas regras? A ideia fora as regras de transição que eu falei, que vão aumentando 6 vezes por ano, a reforma da Previdência, para quem não se aproveitar das regras de transição, vai exigir 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher, né? Então, essa é uma tendência mundial. A idade mínima é uma tendência mundial. Não é uma novidade. O Brasil era uma exceção dos países que não tinham a idade mínima. E agora você vai ter para o homem 65 para a mulher 62. Você acabou, em tese, você juntou os dois benefícios, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Por que eu falo em tese? Porque a reforma da Previdência manteve a aposentadoria por idade por 15 anos de tempo de contribuição, de carência, perdão, para as mulheres e para os homens que já estavam no sistema, tá? Para os demais, ele vai poder se aposentar com 20 anos de tempo de contribuição, né? Mas vai ter que ter essa idade mínima de 65 anos para o homem e 62 para a mulher, tá? Que aumentou 2 anos, né, para as mulheres. Aumentou 2 anos, quer dizer, na verdade, a minha preocupação é essa, Júlia, porque eles vão divulgar que reduziram a idade, o tempo de contribuição, né? Mas, na verdade, eles aumentaram a idade mínima da aposentadoria por idade e acabaram aumentando o tempo de contribuição, a carência da aposentadoria por idade. Quer dizer, houve um equilíbrio aí, né? Só que cada um vende a notícia como quer, né? Mas, na verdade a ideia é que as pessoas ganhem... Todo mundo se aposente pelo salário mínimo ou próximo disso, né? E por idade, a idade mínima. Uma coisa que é importante também colocar, e que eu sempre falei nas minhas aulas, é que o fator previdenciário, salvo naquela primeira regra de transição, ele desapareceu. Não existe mais fator previdenciário. E isso é uma coisa boa? Isso é uma decorrência natural. Em 99, quando o fator previdenciário foi criado, ele era o quê? Um redutor de aposentadoria precoce. Você reduziu, assim, a pessoa que se aposentava muito nova podia se aposentar, mas tinha um fator previdenciário para reduzir o benefício. Agora que você colocou uma idade mínima, não tem mais aposentadoria precoce.
Então, o governo não fez nada por você ao acabar com o fator previdenciário. É só uma decorrência natural de você aprovar a idade mínima, né? Então, se alguém falar isso, olha, as regras endureceram, mas eu acabei com o fator previdenciário, não faz sentido você ter um redutor de aposentadoria precoce se acabar as aposentadorias precoces, né? Doutor Eduardo, a dúvida de muitos colegas é sobre a aposentadoria especial. Acabou? Júlia, a aposentadoria especial, ela não acabou, tá? Só que ela se tornou extremamente difícil, tá? Por quê? Porque qual era o grande atrativo da aposentadoria especial? Era você poder se aposentar sem... você não tinha uma idade mínima, né? Você não tinha o fator previdenciário para reduzi-la, né? Então, o sujeito que começou a trabalhar numa atividade especial com 22 anos, aos 47 se aposentava, né? Com 25 anos. E não tinha fator previdenciário para acabar com ele, para reduzir a aposentadoria dele. Com a reforma da Previdência, você passa a ter idade mínima na aposentadoria especial, né? Então, fica 55 para atividade de 15 anos, 58 para atividade de 20 e 60 para atividade de 25 anos. Então, ela deixou de ser interessante por isso, porque você passa a ter idade mínima. Outra coisa, a aposentadoria especial, o cálculo do benefício não vai diferenciar das demais aposentadorias. Então, um sujeito que se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição especial, ele vai ganhar só 70% do salário de benefício, né? Então, é algo que tem que ser muito bem pensado. Ele, não, eu vou trabalhar 25, vou contribuir 25 anos e vou pedir aposentadoria especial. Para de contribuir, vou pedir aposentadoria especial. Vai ganhar 70% do salário de benefício. Então, se ele contribuía sobre 6 mil, ele vai ganhar 4.200 de aposentadoria, né? Então, deixou de ser interessante por isso também. E outro ponto que ficou muito ruim é a questão de não poder converter mais o especial em comum. Você hoje só pode converter até a data da reforma, que foi 12 de novembro, né, de 2019, você só vai poder converter até essa data. Então, a aposentadoria especial, ela continua existindo, mas ela deixou de ser interessante, né? Mas o que eu quero que fique claro, Júlia, é isso. Muita gente disse assim, a aposentadoria especial acabou. Ela não acabou. Acabou, tá. Só que ela hoje tem que ser muito bem pensada pelos clientes e pelos advogados, tá? Ela não acabou. Tá? Então, o sujeito que trabalhou 25 anos especial, ele vai poder se aposentar com 60 anos. Né? Só que ele vai ter uma redução no valor do benefício dele que talvez ele não espere. Né? Então, peço aos advogados muita atenção nessa questão, porque a idade mínima e o tempo, 25, 20 e 15, eles entenderam. Mas a questão do cálculo do benefício, muitos estão deixando passar. Então, muito cuidado com isso. Tá? Tá claro. E a aposentadoria por invalidez, doutor Eduardo? Como é que ficou? A aposentadoria por invalidez, ela passou a se chamar aposentadoria por incapacidade, tá? E, na minha visão, ela é a maior das maldades da reforma da Previdência, tá? Por quê? As regras continuam praticamente as mesmas, mas o cálculo do benefício vai ser igual ao das demais aposentadorias. Então, digamos, como era antes da reforma da Previdência. A pessoa trabalhou 8 anos, ficou inválida, ela vai ganhar de aposentadoria por invalidez o mesmo valor que ela ganhava de salário de benefício. Então, se ela contribuísse por R$4.000, ela ganharia R$4.000. Agora, se ele contribuir menos de 20 anos ou 20 anos, ele só vai ganhar 60% desse valor. Então, o sujeito que ganhava R$4.000 ficou inválido, e quem fica inválido não é por vontade própria, né? Ninguém fica inválido porque quer, quer dizer, é uma surpresa, né? Ele vai passar a ganhar só 60% daquele valor.
R$ 2.400, tá? Então, essa é a grande questão, é a grande maldade da aposentadoria por incapacidade, porque na maioria dos casos a pessoa não contribui mais que 20, 25 anos, e ela vai ter uma super redução do benefício dele. Tá? Só responder a Flávia Ribeiro aqui, Júlia, fez uma pergunta. A aposentadoria especial com a reforma não poderia mais converter? Mudou algo? Flávia, vai poder converter até a data da reforma. Após a data da reforma, você não pode mais converter. Então, o sujeito trabalhou 20 anos até a reforma. Ele pode converter esse tempo de especial em comum. O tempo trabalhado depois da reforma não poderá ser convertido, tá? Então, muita atenção nisso, porque a conversão de tempo posterior à reforma será inadmissível, mas a anterior é possível, tá? Mesmo que ele requeira agora. Olha, mesmo que daqui a 5 anos ele requeira a conversão de especial em comum, ele vai poder fazer desde que até a data da reforma, tá? Então, Júlia, essa questão da aposentadoria por incapacidade tem um outro problema também, porque ela só poderá ser 100% nos casos de acidente de trabalho. Né? Ah, entendi. E o acidente de trabalho a gente sabe que corre na estadual, não corre na federal. Né? Então, assim, são processos mais demorados, complicados, que demoram muito mais, sei lá, o triplo do trabalho, até mais do que o da federal, e que agora essa sim vai poder ser 100% do salário de benefício. Tá? Então, essa é a grande questão. Mas a aposentadoria por incapacidade, para mim, é a maior das crueldades, porque ninguém quer ser inválido. Né? A invalidez é uma exceção. Né? E aí você... Tanto que eles mudaram o nome de invalidez para incapacidade. E aí é uma grande maldade, porque a pessoa vai acabar se aposentando com um valor muito menor do que ela ganhava. Tá? Para ele ganhar o salário de benefício dele, que ele ganhava na ativa, ele vai ter que trabalhar 40 anos igualzinho uma aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Entendi. Doutor Eduardo, a reforma da Previdência mexeu no auxílio-doença? Não mexeu, Júlia. Essa é a grande questão. Muita atenção nisso, porque a reforma da Previdência é clara ao falar só no valor das aposentadorias, que é 60% dos primeiros 20 anos e, a partir dali, 2% por ano trabalhado. Né? Essa é a grande questão. O auxílio-doença continua sendo 91% do salário de benefício. Né? Você tem aqueles dois cálculos, ou os 80% maiores, a média dos 80% maiores, ou a média das 2 últimas contribuições. E aí você acha 91% desse valor. O auxílio-doença não foi alterado. O que eu quero dizer? A reforma da Previdência, ela altera completamente o que a gente está acostumado. Né? Todos os advogados e os juízes estão acostumados com o seguinte: o auxílio-doença era um passo para a aposentadoria por invalidez. Tanto que ele era pago num percentual menor. Tudo bem? Né? Tudo bem. Então, assim, então era uma coisa, ele era pago num valor, 91% e tal. Agora, você vai ter muitos casos do auxílio-doenças, o valor dele ser maior do que o da aposentadoria por incapacidade. Então, aquela ação que os advogados estão muito acostumados a fazer, de converter auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, tem que ser vista com muito cuidado, pessoal. Imagina só, o sujeito está ganhando R$3.000 de auxílio-doença, aí você entra com a ação para ele, pedindo converter em aposentadoria por incapacidade. Você liga para ele e fala: ó, meu amigo, você ganhou. No primeiro mês de 3.000, ele passa a ganhar R$1.700. Ele não vai achar que ganhou. Ele vai falar: poxa, essa advogada, além de ruim, debochou da minha cara. Porque, pô, ela me ligou para dizer que eu ganhei, quando na verdade eu perdi dinheiro. Perdeu dinheiro. Então, assim, isso tem que ser visto com muito cuidado. Né? Por mais que a gente saiba que o auxílio-doença, ele acaba sendo... Você tem muita perícia, você acaba correndo o risco de perdê-lo mais que a aposentadoria por invalidez, você vai ter que tomar muito cuidado com isso. Então, outro aviso que eu dou aos advogados, aos meus alunos,
se o INSS começar a querer aposentar a pessoa por incapacidade. Não acho que o INSS ficou bonzinho. É que realmente o valor vai diminuir, entendeu? Então, muito cuidado nesse caso, tá? Só respondendo aqui a duas observações que acabaram passando, da Fernanda Matheus, a aposentadoria proporcional, na verdade, Fernanda, você deve estar se referindo ao percentual do salário de benefício. Para chegar aos 100%, vai ter que trabalhar 40 anos, né? Qualquer outro tempo menor que isso, você não vai ganhar os 100% do salário de benefício, tá? Então, era isso que tem que ser feito, tá? Até a doutora Kizzy Lima está falando aqui, é perfeito essa questão. Muito cuidado com o acordo com o INSS, perdão, para você converter auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Seu cliente pode ter perdendo dinheiro, tá? Só maldade, só maldade. Só maldade. Fernando está falando aqui, só maldade. É isso mesmo. Só maldade. A ideia foi essa. É com o doutor Eduardo, né? A maldade não é com o doutor Eduardo. Não, que isso. Eu fico chateado que roubaram o meu título, né? Desse lado bom, a lei não vai poder fazer. A lei é tão ruim que não vai me permitir fazer tanta maldade, viu? Tem esse lado bom. Antes da gente falar em pensão por morte, eu gostaria que o senhor falasse sobre a aposentadoria por idade na modalidade híbrida ou mista. Como ficou? Ficou a mesma coisa ou não? Eu acho que fica a mesma coisa, Júlia. Eu acho que ela não vai alterar, né? A aposentadoria híbrida é aquela que era rural e termina urbana e volta a ser rural e tal. E o rurícola não precisa contribuir. Aquele tempo como rurícola não precisa ser contribuído, né? Essa aposentadoria híbrida, ela já tinha as regras semelhantes. 65 para o homem e 60 para a mulher. Quando a aposentadoria só rural, é 60 para o homem e 55 para a mulher. Ela não altera em nada, não, tá? E a tendência dos tribunais é manter não ser obrigatório você pagar aquele tempo como rurícola, você não precisa pagar as contribuições. Então, essa aposentadoria híbrida, ela não sofreu nenhuma alteração, não, tá? Entendi. E a pensão por morte, como ficou? Olha a outra maldade. A pensão por morte, ela já vinha... desde 2015, ela já sofreu alterações substanciais, né? Porque você, em 2015, colocou 2 requisitos, que eram os 18 meses de contribuição do segurado e os 2 anos de união estável casamento. Isso. E, além disso, o tempo para recebimento da pensão. Quer dizer, então, você conta a idade do sobrevivente para saber quanto tempo ele vai receber a pensão por morte. Eu sempre brinquei com vocês, né? Se o homem escolhesse a novinha para casar, ela ia ganhar por pouco tempo o benefício, né? Então, a pensão vitalícia é só aos 44 anos do sobrevivente. Até os 21, 3 anos, depois 6, assim por diante, até chegar a vitalícia depois dos 20 anos. Na reforma da Previdência, a pensão por morte sofre uma redução substancial. Ela deixa de ser paga no percentual de 100% do salário de benefício e passa a ser paga no percentual de 60% do salário de benefício se você só tiver um dependente. Então, você vai ter uma cota familiar de 50%, tá? E mais 10% por dependente, limitado a 100%. Então, se uma mulher, o marido morreu e deixou ela e 2 filhos menores, a pensão por morte será de 80%. Quando o primeiro desses filhos menores completar 21 anos, vai cair para 70%. E quando o segundo filho completar 21 anos, vai ficar 60% para essa mulher, né? Então, a pensão por morte, quando tiver só um dependente, será paga no percentual de 60%. E se tiver mais dependentes, vai acrescer 10%, sendo que, depois de extinto o direito desse dependente, não passa para o outro, não há reversão. Você corta esse percentual. Então, eu gosto sempre de trabalhar com números, né? Então,
um homem que ganhava uma aposentadoria de R$ 5.000, ele deixa só a esposa, os filhos são maiores, ela vai ganhar R$ 3.000 de pensão por morte. Vai cair de 5.000 para 3.000, porque ela vai ganhar só 60% desse valor. Tá? Então é algo muito sério, muito importante. Outra questão que não mudou, que é se a pessoa estiver trabalhando, o segurado estiver trabalhando, como será calculada a pensão por morte da esposa dele? E aí, pessoal, é pior ainda, tá? Por quê? Você vai calcular uma aposentadoria por incapacidade e depois calcular a pensão por morte. Então, vamos dizer que o homem trabalhou 18 anos, que ele ganhava R$ 5.000. Ele morreu trabalhando. Qual seria o valor da aposentadoria por incapacidade dele? R$ 3.000, 60% de 5.000. Tá? E aí, desses 3.000, você vai calcular 60% para a mulher, ou seja, R$ 1.800. Então, ele ganhava 5.000, a esposa vai ganhar R$ 1.800 de pensão por morte. Então, eu costumo dizer que as famílias agora vão querer que ninguém morra, né? Fica vivo aí, congela aí, mas não morre não, que você morto vai me pagar um benefício muito pequeno. Tá? Pensão por morte sofreu alterações drásticas. Essa regra dos 60% vale para servidor público também, tá? Ela não vale só para regime geral da Previdência Social, não. Vale para servidor público também. Então, servidor público hoje, se morrer, a mulher vai ganhar, ou o marido vai ganhar 60% do salário de contribuição. Tá? Muita atenção nisso, muito cuidado. Tá? Outra questão, Júlia, a súmula 340 do STJ diz que a pensão por morte é regulada pela lei da data da morte do instituidor da pensão. Tá? Uhum. Então, se o instituidor da pensão morreu antes da reforma, a pensão continua sendo 100%. Se morreu depois da reforma, vai ser 60%. Tá? E aí não importa. Vocês lembram, eu estava dando aula em São João de Meriti na época, e eu falei, olha, terça-feira vai ser promulgada a reforma da Previdência, vai entrar em vigor. A hora dos maridos morrerem é agora, né? Nesse final de semana. Você lembra que eu brinquei com isso? Obviamente que é uma brincadeira. Espero que ninguém tenha levado isso a sério, mas a verdade é que o benefício caiu muito de uma lei para outra. Tá? É como a Fernanda estava aí colocando, é melhor as novinhas não ficar com os vovôs agora. Os vovôs perderam. Os servidores públicos usavam como arma de sedução, né? Eu tô velho, mas tenho uma pensão para te deixar. Agora não vale isso, né? Beleza. Doutor Eduardo, porque acontece muito, né? Vamos dizer que a beneficiária, é muita dúvida sobre isso. A beneficiária por pensão por morte, quantos benefícios a viúva ou a companheira pode receber? Vamos dizer assim, do mesmo órgão, ou de órgãos diferentes. Você lembra que você falou sobre isso? Olha só, Júlia, vamos lá. A Constituição traz alguns cargos acumuláveis, né? Então, 2 cargos de médico, por exemplo, serviço público, você pode acumular e tal. Isso vai ser possível na reforma da Previdência, você poder acumular. Porém, continua valendo a regra anterior. Para quem não tem cargo acumulável, você só vai poder receber uma pensão por morte de companheiro ou de marido, né? Assim, do regime geral da Previdência. Nas novas regras da pensão da reforma da Previdência, você pode acumular 2 pensões de regimes distintos, tá? Uma omissão da reforma é a questão da mulher poder acumular a pensão do marido com a pensão do filho maior que morreu. Eu ainda não achei uma mudança, eu ainda não achei uma decisão dessa ainda não vi decisão nisso,
depois da reforma. Apesar da reforma ser expressa em dizer o que pode ser acumulado, eu acho que essa possibilidade não está proibida. Tá? O que ocorre na acumulação, e aí entra uma grande questão, as regras de acumulação de benefícios, elas não mudaram muito. Né? Os benefícios que podem ser acumulados, eles praticamente são os mesmos. Estou até procurando aqui só para não... Você vai poder acumular benefícios como acumulava anteriormente. Então, pensão do RGPS, pensão por morte, com pensão do regime próprio, vai poder acumular. Pensão do regime geral da Previdência com a aposentadoria do serviço público ou do regime geral, vai poder acumular. Pensão militar mais aposentadoria do regime geral ou do serviço público, vai poder acumular. Essas regras não mudaram. Porém, e aí entra a grande casca de banana e mais uma maldade. Você não vai ganhar os benefícios integralmente. O maior benefício desses dois, por exemplo, digamos que a mulher ganha a pensão por morte do marido, né, e venha se aposentar. Ela vai poder acumular os dois benefícios? Vai poder acumular os dois benefícios. Porém, o maior benefício, ela ganha integral. O segundo benefício, ela sofrerá redução. Tá? Então, assim, é aí que entra essa atenção que o advogado tem que ter. Por quê? A acumulação de benefícios continua possível, só que ela não é mais tão vantajosa. Por quê? O segundo benefício vai sofrer uma redução. Então, só aqui para colocar bem a regra. Até um salário mínimo pode acumular sem desconto do segundo benefício. Do que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, a pessoa ganha só 60%. O que exceder 2 até o limite de 3, ela ganha 40%. O que exceder 3 até o limite de 4 salários mínimos, ela ganha 20%. E o que exceder 4 salários mínimos, ela ganha 10%. E esses descontos são contínuos, são no mesmo benefício. Né? Então, se a pessoa ganhava, sei lá, 5 mil, 10 mil, servidor público, ganhava 10 mil de pensão por morte, e vai pedir aposentadoria de 15 mil. Aquela pensão por morte sofrerá todos esses descontos. 20%, 40%, 60% e 10%. Né? Quer dizer, você vai ter todos esses descontos. Então, a acumulação continua possível, só que você vai ter uma forte redução do segundo benefício. Tá? Isso é uma coisa aqui que tem que ter muito cuidado. É possível você poder... só respondendo aqui a pergunta. A pergunta ali vai poder receber pensão da Marinha e do RGPS? Vai poder receber. Só que o segundo benefício, o menor benefício vai sofrer redução. Tá? Então, assim, essa vai poder acumular? Vai, mas o segundo benefício vai sofrer redução. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser muito cuidado, tem que ser muito bem analisada. O que a reforma permite é que essa troca do melhor benefício pode ser feita a qualquer tempo. Né? Então, isso vai ter que ser muito bem visto em cada caso concreto, né, Júlia? Espero que eu tenha conseguido explicar. Mas, assim, a acumulação é possível, só que o segundo benefício vai sofrer uma redução. Entendi. Doutor Eduardo, eu acho que já tá até, daqui a pouco, a gente aqui. Daqui a pouco, a gente tem que já partir para uma hora de live. Porque assim, eu estou vendo ali que a gente já estamos terminando nossa live. Tudo que é bom passa... Respondendo a Flávia aqui, Júlia, só rapidinho, o menor sofre redução. O menor benefício sofre redução, sim, na forma da reforma da Previdência. Tá? Então, são essas principais mudanças, né? Eu estou aqui divulgando o nosso curso, que a gente está lançando a modalidade online. A gente já está com mais de 12 horas gravadas. A gente trata muito, até servidor público, na reforma da Previdência. Quem tiver interesse, é só entrar lá no site do
CBEPJur, www.cbepjur.com.br, né? Além dos vídeos que são atualizados semanalmente, a gente tem também 6 meses para tirar dúvida por e-mail com o professor, tá? E dessa assinatura aí, quer dizer, a gente está criando um novo serviço, além dos vídeos, também essa assinatura para dúvidas, eu tenho respondido direto e tenho tentado fazer os vídeos com base nas dúvidas dos alunos, para poder, sei lá, direcionar mesmo o que os alunos precisam mais, né? E torcer para essa epidemia acabar logo, para a gente poder voltar às nossas aulas presenciais. Nossa, lá em São João, né? Já ia me cobrar. Não, vamos fazer sim, né? Para a gente poder fazer isso. E aí, quem tiver interesse, é só assinar lá, o valor é R$330, quer dizer, 3 vezes 110 para uma assinatura semestral. Até para quem tiver dúvida, tiver interesse, são vídeos de 15 minutos. A gente já tem mais de 12 horas de vídeo, tá? Júlia, queria te agradecer pela participação, né? Obrigado aí, desculpa a exploração. Espero que eu tenha ajudado. Ajudou bastante. Você quem tem que agradecer sou eu. Fiquei muito feliz pelo convite. A CBPjur sempre, né, sempre atualizando, gente. E é aquilo que eu estava sempre falando com os colegas, porque está todo mundo perguntando quando é que o doutor Eduardo vai voltar para fazer as nossas aulas práticas. Então, depois que passar isso, também só vai assumir lá, né, a presidência. Mas sexta-feira eu vou estar aqui, né? A maioria das sextas-feiras eu vou estar aqui, a gente faz a aula. Aí São João é a minha casa, né? Com certeza. A 19ª subseção, a OAB aqui de São João, está sempre de portas abertas. Agradece muito ao senhor por tudo que o senhor tem feito aqui em São João de Meriti. Pelo menos eu que agradeço a vocês, Júlia. Eu que agradeço a vocês. Hoje eu sou um profissional muito melhor por causa dos meus alunos. Meus alunos são os melhores. Saudade de você, tá? Tá todo mundo aqui mandando beijo. Tá. Tchau. Um beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Igualmente. Tchau. Obrigado, professor.